Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Olha, antes de você saber quem está aqui comigo hoje, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais. E comenta aqui, dê sua opinião, fala aí o que você achou, curte e compartilha o nosso programa, porque quanto mais você compartilhar, mais produções nós vamos fazer, né? Então, vem com a gente. Olha, hoje nós vamos conversar com uma pessoa que ainda não tinha vindo aqui, que é a nossa defensora pública geral de Mato Grosso, que é essa maravilhosa aqui, a Luziane Castro. Tudo bem? Tudo bem, prazer muito grande estar aqui com vocês. Demorei, mas estou aqui. Gente, tudo se alinhou para a senhora estar aqui hoje e nós estamos num mês muito feliz com duas situações. Então, assim, encaixou tudo. A primeira que é o mês do defensor público, né? E a senhora foi eleita presidente do Conselho Nacional de Defensores Públicos do Estado. Não, Defensores Públicos Gerais. Gerais. Do país. Isso, gente, gerais. Ela é nacional, tá? Não é só de Mato Grosso, mas não. Ganhou o Brasil. Alcei voos bem maiores, sim. Graças a Deus. E uma mulher, né? Como que foi essa trajetória para chegar a essa cadeira agora? O mês de maio, primeiro falando desse momento tão especial para a gente, todo mês de maio a gente acaba se dedicando muito, é o mês do defensor, porque no dia 19 de maio é o Dia Nacional da Defensoria Pública e também Dia Estadual dos Defensores e Defensoras Públicas. Então a gente normalmente concentra várias ações para o mês de maio, né, especialmente chamando a atenção para o trabalho da Defensoria Pública, que o nosso trabalho é muito intenso, né, é muita entrega à população principalmente, e também chamando, é o momento que a gente reúne os colegas. Na semana passada tivemos um grande encontro estadual de defensores e defensoras, troca de experiências, reflexões sobre o futuro da Defensoria, que eu acho que é extremamente importante. E exatamente no dia 20 de maio, 19 e 20, nós tivemos várias atividades em Brasília. Tivemos sessões no Senado, sessão na Câmara dos Deputados. Inclusive, eu fiz uma fala importante lá na Câmara dos Deputados, já representando o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais. E no dia 20 houve a eleição. E eu fui escolhida como presidente do Conselho Nacional. Foi uma articulação que começou desde o ano passado. No final do ano passado, alguns colegas conversaram comigo, me procuraram, entendiam que eu tinha um perfil apropriado para isso, né? Além do aspecto de ser mulher, entende que eu normalmente conduzo muitas coisas com diálogo. Então, assim, eu sou muito mais da informalidade no sentido de sentar, conversar, alinhar as coisas. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso hoje passa a ser uma referência em âmbito nacional, que é muito interessante, né? Nós conseguimos em 2024 chegar a todas as comarcas. Então, é óbvio que é o reflexo do nosso trabalho no Estado de Mato Grosso, né? Sem sombra de dúvidas, demonstrando o quanto nós crescemos nos últimos anos e crescemos significativamente. Óbvio que ainda temos muito a alcançar, mas foi o reflexo desse trabalho que acabou motivando os colegas a incentivarem para que a gente alcançasse aí esse patamar, né? Esse posto aí em nível nacional, que é de extrema importância. Pois é, quando a gente fala assim, né, Conselho Nacional de Defensor Público, por exemplo, quando a senhora fez o concurso, a senhora já pensava que poderia chegar a essa cadeira? Não. E aí, hoje a senhora é geral de Mato Grosso. Quando Sim. A senhora estava geral, a senhora já pensava assim, tipo, se eu chegasse lá em cima eu ia fazer isso? Não era uma coisa imaginada, até porque assim, a gente logo imagina Mato Grosso não tem destaque para poder chegar a esse posto, né? Normalmente são estados que costumam ter mais força, estados do Sudeste, estados do Sul, né? Então, assim, a gente normalmente participa de chapas, porque eu já participei como secretária, mas nunca à frente, né? Só que realmente houve aí um consenso por parte dos colegas, defensores e defensoras públicas gerais, entendendo que eu reunia, né, qualidades e defeitos também, porque todo mundo tem qualidades, todo mundo tem, então qualidades e defeitos, mas ou seja, que eu reunia naquele momento as melhores condições para poder defender o nome da Defensoria Pública no país, né? Porque a gente passa a dialogar com os senadores, com os deputados federais, passa a dialogar com os ministérios do governo federal, enfim. É uma articulação pro fortalecimento aí da Defensoria Pública. Mas a Luziane, que entrou há 21 anos atrás, a Luziane de 2004, não, ela não imaginava isso, né? Eu sempre
uma das coisas que eu falo eu sempre fui muito inquieta. E que bom que eu fui inquieta e inconformada, né? Porque desde que eu entrei na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, primeiro que eu me apaixonei pelo trabalho. Nosso trabalho é incrível, né? E assim, você conversa com muitos defensores, eu acho que você já teve a oportunidade de sentar aqui com alguns defensores, você vê, a gente ama o que a gente faz, né? Esse lidar com a população. A gente acolhe muitos problemas, mas a gente ajuda essas pessoas. E aí a gente ainda fala, cara, eu ainda ganho para isso, né? Muitas vezes as pessoas batem nas nossas portas como sendo assim a minha última esperança, né? Me mandaram aqui porque vocês vão resolver o meu problema. Então, muitas vezes ali é um canal de escuta, de acolhimento, né? De encaminhamentos, às vezes de judicialização, porque não é o ponto principal. Mas lá atrás, a Luziane, de 21 anos, ela se encantou com a instituição e ficou muito inconformada com as condições da nossa instituição, desde aquela época. Eu falava assim, como que um órgão que trabalha e que atende tanto a população tem tão pouco, né? Há 21 anos atrás, eu fui para Santo Antônio de Levergério e eu fui com nada. Eu não tinha nada para poder trabalhar. Eu fui lá, bati na porta do fórum, pedi uma sala para poder trabalhar, me emprestaram uma sala, eu tinha lá um computador do fórum, eu tinha uma mesa do fórum, eu tinha uma cadeira quebrada, eu comecei a trabalhar, a cadeira era quebrada, né? E aí começou a me dar dor nas costas, aí eu fui e trouxe uma cadeira de casa para poder trabalhar. Não tinha ninguém, não tinha nenhuma equipe, era eu e eu naquela época, em 21 anos. Depois, quando eu fui para Várzea Grande, em Várzea Grande a gente tinha a gente tinha uma casa. Era uma casa e atrás tinha uma edícula que a gente chamava que era um puxadinho. Nessa casa, os quartos eram divididos com aquelas divisórias navais, onde era só um pedaço que era dividido. Então, tudo que eu falava, o meu colega de sala falava, a gente ouvia, né? Então, os atendimentos, assim, não tinha nenhuma privacidade. E tinha cupim caindo na nossa cabeça. A casa era muito velha, né? E só foi colocando pessoas dentro daquele espaço. E lá atrás eu já fiquei inconformada, tá errado isso. A gente atende a população, não é porque a gente atende a população pobre que a gente tem que ter o pior, né? E aí, nesse inconformismo, isso acabou me levando à Defensoria Pública Geral e eu assumi em 2023 a Defensoria Pública Geral. É óbvio que teve um tempo que a gente saiu de cenário, eu engravidei, tive filha, e eu saí de cenário no sentido de vou agora cuidar um pouco e revolucionar a minha família, né? Minha filha, no caso, cuidar da minha filha. E aí depois, em 2019, eu volto junto com o grupo que eu integro, né, o grupo de atuação ali na Defensoria, atuação política mesmo, né, da Defensoria Pública. Nós voltamos, né, assumimos a administração e quando assumimos a administração, em 2022 eu fui candidata. Olha só, é muito BO, né? É muito BO, né? Institucionalmente a gente fala assim, nossa, não, é tranquilo. Não é. Nenhum lugar é tranquilo. Não é tranquilo. E agora, né? O que a senhora vai priorizar nesse posto agora nacional? Grace, olha, a nossa preocupação no Brasil é isso aqui. É o fortalecimento da Defensoria Pública, embora seja muito subjetivo e muito amplo, mas é isso. Hoje nós temos um comando constitucional que em 2022 todas as comarcas deveriam ter defensora pública. Só que a gente não chega nem a 50% das comarcas no país. Mato Grosso é um dos poucos estados do país que atende todas as comarcas. Hoje a gente tem uma minoria de estados atendendo todas as comarcas. Isso significa, Grace, que imagine aqui em Mato Grosso, antes de 2024, as pessoas que moravam em Colniza não tinham acesso à justiça. Então você me fala, o que eles faziam? Eu falava, eles não faziam. Se eles tivessem um problema de saúde, o que eles faziam? Eles não faziam. Assim, porque às vezes tem situação que por mais que a prefeitura queira fazer, não está na competência dela e ela não pode fazer nada. Às vezes ela tem que ter uma determinação judicial para poder ajudar. Então, assim, para poder resolver o problema daquele cidadão. Isso acontece, porque tem as competências, às vezes a pessoa tem que sair daquela localidade e tem que ir para um outro local para tratamento, e isso às vezes, precisa ser judicializado. Às vezes, né? As mães que procuravam, por exemplo, pensão para os seus filhos, elas não tinham aonde bater. E isso eu falava
em todos os lugares. Gente, não adianta ter fórum, não adianta ter Ministério Público se não tem a Defensoria Pública. A população pobre não é atendida. Então, eu tinha essa situação em Colniz, eu tinha essa situação em Vila Rica, Cotriguaçu, Terra Nova do Norte, Querência. Nós tínhamos aí quase 20 comarcas, do total de 79, que não eram atendidas. Então, isso daí para mim era muito angustiante. No país, isso representa quase 50% das comarcas. Nossa. Então, assim, ainda existe uma população muito grande à margem desse atendimento. Então, a gente vai defender e vai trabalhar muito, principalmente nos eventos que também a gente faz nos estados, pelo fortalecimento, pelo crescimento das instituições, né? Lá em Brasília, quando eu fiz o discurso na Câmara dos Deputados, eu falei, gente, e eu falei para os deputados, os recursos que vêm para a Defensoria Pública, eles são investimentos, eles não são gastos, né? Que às vezes a gente faz lá informação de porque a gente precisa ampliar a defensoria e vem gastos não, são investimentos. Aqui em Mato Grosso, a Defensoria Pública fez no ano passado 549 mil atendimentos. Hoje, de janeiro até maio, a gente já está batendo quase 250 mil atendimentos. Então, assim, eu já vou ter um número absurdo no ano de 2025. Então, assim, a população precisa, né? É um superendividado, é uma mulher que está em situação de violência, precisa de um atendimento, precisa resolver as questões dela de divórcio, de guarda de filhos, de pensão, ela precisa desse atendimento na área civil, ela precisa a proteção também no processo criminal, né? É um idoso que está sofrendo algum tipo de violência, que precisa de um atendimento. São inúmeras áreas que a Defensoria Pública atende. É o consumidor, que o consumidor, né, nós tivemos aí, não é uma relação de consumo, mas esses idosos que receberam esses descontos indevidos na sua aposentadoria, entendeu? Então, assim, é muita coisa, as pessoas sofrem violações e inúmeras violações, e a Defensoria Pública é essa porta de entrada e a gente busca primeiro uma resolução extrajudicial. Não sendo possível, a gente vai e judicializa, né? Ou seja, a nossa demanda ela é muito grande. Então, os desafios em nível nacional eu preciso que essa instituição cresça. Nós temos um número enorme na população brasileira que não é devidamente assistida. E a Constituição, ela estabeleceu quem faz o atendimento para essa população pobre. Quem faz o atendimento para essa população pobre é a Defensoria Pública, isso está previsto na Constituição. Então, a gente precisa que os governos estaduais, o governo federal entenda a importância desse órgão e que valorize esse órgão a ponto de efetivamente ele conseguir fazer o atendimento da maneira adequada. Como que a senhora, como mulher e representando um órgão tão essencial para a gente, está vendo essas tragédias que estão ocorrendo com as mulheres aqui no estado? Como que a Defensoria, igual a senhora falou, né, da questão de elas procurarem o direito, às vezes a mulher está passando por essas situações e às vezes nem sabe que tem ali, acha que tem que ter dinheiro para ter um advogado. Eu recebi informação da sua equipe que saiu uma informação numa novela que a Defensoria ajudou uma personagem lá na situação, em questão de pensão alimentícia. Sim. Eu já tive a oportunidade de conversar com a doutora Jaqueline, que é do Tribunal de Justiça. Ela me falou que tem mulheres que nem sabem que podem ir na Defensoria Pública e buscar esse direito, né? Isso. O que a gente tem amplificado muito é a parte de comunicação. O que a gente precisa? Eu preciso que essa população saiba, que ela tenha conhecimento, né? Então, o primeiro passo que eu precisava era estar na comarca. Né? Porque assim, como é que eles vão saber do que é a Defensoria Pública se eu sequer tinha defensor ou equipe atendendo naquela localidade? Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu, né? E eu falo que são passos importantes. O primeiro passo eu preciso estar ali. Eu precisava que a população de Colniz entendesse que existe a Defensoria Pública. Eu precisava que a população de Vila Rica entendesse que existe a Defensoria Pública. Então, lutamos, conseguimos, né? E isso eu não posso também falar que não. Houve uma tratativa com o governo do estado, né? Houve um entendimento por parte do governo de que era preciso que a Defensoria Pública crescesse e nós conseguimos, né? Conseguimos dar esse primeiro passo. Agora a nossa luta é instalar efetivamente a Defensoria Pública, né? Mas o que é isso, Luziane? Né? Como assim instalar efetivamente? Nós, para poder crescer, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, hoje eu tenho as equipes trabalhando, mas nem sempre nesses lugares eu tenho espaços apropriados para instalação da Defensoria Pública. Então, uma outra forma da população saber que o órgão existe é ter lá
ter o órgão presente, entendeu? Ter o espaço físico para ela ser atendida. Hoje, em alguns lugares, a gente está dentro de fóruns. Hoje, em alguns lugares, a gente está dentro da prefeitura. Então, assim, para essa população que é o público-alvo da Defensoria Pública, ele não vai entender. Fica distante. Se ele vai dentro do fórum, ele vai falar assim, eu fui atendida no fórum. Ele não sabe que é a Defensoria Pública, um órgão estadual criado pela Constituição, que existe para poder defendê-lo. Então, eu preciso ter hoje essa identidade da minha instituição. Eu preciso ter um espaço da própria Defensoria Pública para a população entender. Existe a Defensoria Pública, e não o fórum, e não a prefeitura que fez o atendimento para mim, entendeu? Então, esse é o primeiro passo. A gente está trabalhando muito a questão de comunicação. Porque como que eu chego nessa população? Ela precisa saber que meu órgão existe. Então, a gente está trabalhando bastante, mas bastante mesmo, né? Melhoramos a nossa equipe, estamos buscando ter essa identidade com o nosso público, alcançando em todas as localidades, pedindo que os nossos colegas vão nas emissoras locais de rádio, que principalmente tem um alcance significativo, apresentem-se nas câmaras dos vereadores, né? Tem um momento de fala na Câmara dos Vereadores, então a gente tem feito muito isso. E, enquanto instituição, uma outra coisa que foi um passo importante que a gente vai dar esse ano é a criação de um núcleo estadual de defesa da mulher. Hoje, eu tenho um núcleo só aqui em Cuiabá, para poder fazer o atendimento das mulheres em situação de violência. No interior, eu tenho algumas localidades, eu tenho atendimento para as mulheres. Em outros, eu vou ter o atendimento para quem bate primeiro na porta da Defensoria Pública. E muitas vezes não é a mulher. E por que não é a mulher? Porque a Defensoria Pública, em muitas localidades, só tem um defensor atuando. Se é uma comarca onde eu tenho um juiz, um promotor, eu vou ter um defensor também, ou uma defensora. E normalmente quem bate primeiro na porta da Defensoria Pública é o acusado. Por quê? Por causa da audiência de custódia. Porque existe lá a mulher vai lá e faz uma denúncia, né, registra um boletim de ocorrência, e aí essa pessoa, por um acaso, acontece dela ser presa, porque é uma situação de ameaça, é situação de uma tentativa de lesão, alguma coisa mais grave. Aí acontece a audiência de custódia. Na audiência de custódia, ele se declara pobre, que não tem condições de contratar um advogado. Na hora, o defensor público ou a defensora que está ali assume aquele caso. E no momento em que ele assume aquele caso, aquela defensoria passa a fazer a defesa do acusado. E se aquela única pessoa faz a defesa do acusado, eu não tenho quem faça a defesa da mulher. Então aí nós, enquanto administração, o que nós fizemos? Vamos criar um núcleo, vai ser um núcleo estadual que vai poder fazer o atendimento das mulheres em todo o estado. E aí a gente foca muito na questão da educação. Um dos propósitos desse núcleo é o trabalho mesmo massivo de educação, né, que eu acho que é um ponto fundamental no que se refere à violência doméstica. Acho que nós temos alguns aspectos culturais muito arraigados, especialmente no nosso estado, né? No sentido de que a mulher é uma propriedade. De alguma forma, a gente não está conseguindo mudar essa mensagem. E eu, especialmente, né, particularmente, eu defendo muito a questão da educação. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito as nossas crianças, a gente tem que trabalhar muito isso em todas as esferas. Acho até que tinha que ser uma pauta mesmo de formação curricular, né? De você ter que seja de currículo extra, mas que tenha momentos e espaços para poder explicar isso, explicar direitos para meninas, para meninos, né? Enfim, essa compreensão ele vai ter que atingir a base, eu acredito. Então, a gente está dentro desse estado com essas situações, infelizmente, muito ruins, cada vez pior, né? Porque assim, a gente fala e parece que as coisas não avançam. A Defensoria Pública tem feito isso, né? Primeiro é alcançar todas as localidades, melhorar a questão da comunicação. Hoje, né, nós temos uma proposta que será aprovada pelo nosso Conselho Superior de criação desse núcleo estadual, e a gente quer estruturar bem esse núcleo com técnicos, né, com equipe técnica na área de psicologia, assistente social, para que essas pessoas possam ser atendidas também, né, de uma maneira bem ampla pela Defensoria Pública e fomentar ainda mais a presença da Defensoria Pública para a base. Entendi. Nossa, preocupante essa situação das mulheres, principalmente no interior, né? Muito. Fiquei chocada. É muito. E aí,
Concurso, né? Concurso. Precisa de concurso? A senhora vai fazer esse concurso sair? O concurso, na verdade, a gente Ou vai chamar? Isso, a gente vai chamar, porque eu ainda tenho 2 concursos em andamento, que ainda não se esgotou a lista. Eu tenho concurso de servidores e tenho concurso de defensores. De defensores, a gente deve esgotar todos os aprovados agora, esse ano. E sim, nós vamos chamar, porque nós estamos com 63 cargos vagos. E ontem entrou o pedido de exoneração de mais um colega, então eu vou para 64 cargos vagos. Então, assim, existe uma necessidade de preenchimento desses cargos, porque eu costumo dizer que as lotações dos defensores é como se fosse uma colcha de retalhos, e é uma colcha cheia de buraquinhos, né? E aí a gente vai colocando os retalhos naqueles lugares, assim, mais comprometedores. Então, a gente está fazendo essa super ginástica. Então, nós vamos, sim, fazer a nomeação ainda esse ano. Eu só estou dependendo de algumas movimentações internas, porque para fazer a nomeação eu preciso fazer algumas movimentações internas para ter a lotação desses novos defensores. Então, a gente vai fazer o chamamento desses novos defensores e esgota o concurso esse ano. Nós já iniciamos um procedimento para começar um novo concurso, porque dentro desse déficit de 60 defensores, a gente precisa ir fazendo nomeações a cada ano, senão a gente não vai conseguir chegar aonde a gente quer. Né? E agora, para entender, Estado, né? Estado, isso, dentro do Estado. Então, nós já temos aí os aprovados. Temos os aprovados. Qual que é a previsão para chamar? Tem uma... É agora no segundo semestre. Eu só não tenho ainda essa data precisa, mas no segundo semestre a gente vai fazer essa nomeação, tá? A nossa expectativa é que até outubro a gente consiga nomeá-los. E a senhora falou que Mato Grosso, mesmo com essa coxa de retalhos, ainda está bem, né? E nacional não está nada bem. Não. Em questão de concurso nacional, tem alguma articulação? Tem alguma nacional, conversa? não, porque cada estado faz o seu concurso. Então, a gente tem... Só o recurso. Só, é. Então, assim, cada estado tem a sua política, tem o seu concurso, aí tem que fazer a sua negociação com o governo do estado, alinhar com a LDO, com lei orçamentária. Então, assim, o que a gente faz em nível nacional é isso. É as conversas com os governos reafirmando, principalmente levando a importância da Defensoria Pública para que consigam fazer esses investimentos nos seus próprios estados. A gente tem avançado. Ao longo dos últimos anos, a gente tem avançado. Só que é o que eu costumo dizer, isso eu estou falando em âmbito nacional, não no ritmo e na necessidade do atendimento da população. A gente está avançando, mas ainda não dentro do ideal que a gente precisa efetivamente. A senhora trouxe aqui a questão da criação do núcleo, né, para atendimento às mulheres. Pode acelerar um pouco com esse concurso, com essa nomeação de chamamento, porque vai precisar, né, do defensor? Vai precisar de defensor. Hoje, pode acelerar. A gente, dentro dessas rodadas, né, após a criação do núcleo, a gente pode fazer a remoção para esse núcleo. Então, sim, isso é bem possível. Eu preciso primeiro que haja deliberação por parte do nosso conselho. Então, a matéria já foi encaminhada para o conselho, estou aguardando que eles deliberem. Com a criação formal, por meio dessa decisão do nosso conselho superior, aí a gente consegue dar os encaminhamentos para a estruturação do núcleo. Olha que maravilha, a notícia é muito boa. Eu quero parabenizar a senhora pelas suas conquistas, pela trajetória, pelo posicionamento. Obrigada. Que a gente está precisando de posicionamento, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E vamos ficar esperando aí o concurso. A gente quer noticiar que o povo adora concurso aqui, o site fica de olho nos concursos. E quem passou, que fique atento, né? Quem passou, fique atento, vai ser chamado. E a nossa expectativa é o quanto antes, realmente, de finalizar a parte administrativa para realizar um novo concurso para defensores e defensoras. Obrigada, viu, doutora Luziane? Sucesso. Eu agradeço aqui esse espaço. Eu falo que eu sempre fico muito feliz em falar da Defensoria Pública, né? Primeiro pelo amor, mas especialmente porque é um trabalho que dá muita satisfação pra gente. Muito obrigada. A gente percebe. Gente, já veio muita gente apaixonada aqui, defensor, viu, doutor João Paulo? Queremos dar um abraço pro senhor também, que já veio aqui contagiar a gente, assim como a doutora Luziane. Gente, segue a gente nas redes sociais. Vou deixar aqui o @ da Defensoria Pública para você acompanhar lá também, tá bom? Até mais, hein? Tchau.